Pessoal, voltando aqui de novo, né? Uma das coisas que os alunos têm dificuldade, acaba que só nesse trechinho aqui nós falaremos várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Nós falaremos da sílaba, escute, sílaba, coloquei acento aqui no lugar diferente, sílaba tônica. Elas classificam-se em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ressaltando, gente, tem aluno que às vezes confunde, que pensa que a palavra acentuada, ela é forte, e realmente ela é, que a palavra assim com mais tonicidade, dá mais ênfase ao tom, é por isso que fala-se sílaba tônica, porque fala-se com tonicidade. Sem nós querermos, nós falamos com mais força. Eu sempre digo aos meus alunos que nós até abrimos mais os olhos, ou abrimos mais a boca, ou nós às vezes até modificamos o movimento do nosso corpo, nós chegamos mais para trás, ou nós nos expressamos, né? Porque é talvez como se nós estivéssemos gritando, né? Algo que estiver chamando a atenção, involuntariamente ou não, inconscientemente ou não, né? Então, olha, só quando nós falamos aqui sílaba tônica, nessas palavras aqui, nós já temos as palavras mais fortes. Ressaltando que palavra forte não é só aquela que é acentuada. Existem nas palavras alguma sílaba que também é tônica, mesmo sem ser acentuada. Porém, quando nós nos referimos a palavras acentuadas, quando a palavra já é acentuada, aí o aluno esperto, ele já percebe, essa palavra é a mais forte, porque ela é acentuada, então automaticamente ela é a mais forte, tá certo? Então, essa é uma dica que vocês não podem se esquecer. Só ressaltando que o aluno precisa saber escrever e ler, porque se o aluno escreve uma palavra que ele não sabe se ela é acentuada, fica na dúvida, agora é acentuada ou não, ou tem acento, ele lê como se não tivesse, ou não tem, ele lê como se tivesse, então ele não vai ter aquela certeza, né? Ele não terá aquela certeza se aquela palavra, se aquela sílaba é tônica, tá? Então, por exemplo, aqui nós já vamos pegar aqui a sílaba, vamos aumentar mais esse zoom aqui para ver se vocês conseguem, né, com um zoom maior vocês conseguem. Vamos aumentar também a fonte. Aumentando a fonte pode ser que, né, dá para visualizar melhor. Sílaba tônica. Vamos ver, turma. Sílaba. Se nós fôssemos trabalhar só essa palavra aqui, sílaba, qual delas é a tônica? Presta atenção na sílaba, menino. Cadê a sílaba que está faltando? Vocês observaram? Sem nós percebermos, independentemente se nós queremos ou não ser voluntário ou não, nós falamos si. Ó, deixa eu sublinhar aqui. O si nós falamos mais forte. Ele já é acentuado, né? Tônica. Independente do acento, se ele é circunflexo ou se ele é acento agudo, a sílaba mais forte é aquela acentuada. Então, sílaba. Ó, nós ficamos mais tempo falando sílaba. Tônica. Nós ficamos mais tempo falando tônica. Coincidentemente, essas duas palavras, elas foram acentuadas na terceira sílaba do fim para frente, né? Ou seja, no antepenúltimo. Só foi uma coincidência, tá? Nós temos aqui as palavras, então elas classificam-se em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Agora, se nós fôssemos por aqui já classificar, qual é a sílaba tônica da palavra oxítona? Olha só. O X, né? Ó, o X e o I, vamos sublinhar. Observaram? E vai coincidir de também ser a paroxítona e as proparoxítonas. Vai acontecer a mesma coisa. Coincidência, tá? Outra coincidência aqui, matemática. Observem, a última sílaba não foi acentuada. Vamos tentar trocar a cor aqui, vamos ver se nós vamos conseguir. A penúltima sílaba, que é ti, também não foi acentuada. Vamos trocar a cor. E o ma já foi acentuado.
Vamos tentar colocar o vermelho. Matemática. É como se nós falássemos assim, ó. Matemática. Observaram? Então, a palavra acentuada, ela ficou mais vezes, um tempo maior sendo falada, tá? Então, aí automaticamente nós já sabemos que ela é acentuada. Agora, culinária. Culinária. E agora? Essas palavras aqui nós trabalhamos, elas são palavras oxítonas, paroxítonas. Essas aqui, elas são palavras proparoxítonas, porque coincidiu delas serem a antepenúltima. E agora, será que culinária é uma proparoxítona, é uma paroxítona ou uma oxítona? Pessoal, vamos prestar atenção, vamos tentar separar aqui, que às vezes no computador as coisas são um pouquinho diferentes. Culinária. Não vamos separar culinária. Não existe isso aqui, tá? Pelo menos na nossa língua portuguesa é culinária. Observem, de novo, que sem querer nós falamos o na mais tempo, né? Culinária. Esse RI aqui, ó, RIA, eles não vão se separar. São hiato que nós falaremos daqui a pouco, tá? Então, vocês perceberam? Aquela palavra que é falada como se nós estivéssemos repetindo. Ela é a mais forte. Aqui está fácil? Está pelo fato de ser acentuada, tá certo? Agora vamos para uma situação aqui diferente. Oposição. Oposição, né? Fulano, sempre da política, lembre-se da política, né? Ah, fulano é oposição. Ah, fulano é oposição. Na política não se usa muito isso aqui? Oposição. O são, ele foi falado mais, assim, mais prolongadamente. É como se nós repetíssemos oposição, são. É como se fosse assim, né? Então, nesse caso, a palavra mais forte é o, é po, é zi ou é são? É são, né? Oposição. Ah, tia, ela é mais forte porque ela tem o tio? Porque ela tem o acento do tio? Não, o tio não é um acento. O tio, ele é o que então? Ele é um sinal gráfico, tá? Não vamos esquecer disso. Olha, coincidentemente, nós temos um gráfico aqui, ó, que é uma palavra proparoxítona, né? Entenderam? Então, o tio não é um acento, ele é um sinal gráfico, ok? E é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. No caso, é uma palavra oxítona. Por quê? Porque a última sílaba foi a mais forte, né? Oposição. Tá certo? Vamos mudar a cor aqui, vamos passar para vermelho para vocês saberem. Receita. Vamos separar as sílabas. Uma dica que eu dou para vocês separarem as sílabas. Receita. E agora? Receita. Qual dessas palavras é a palavra, é a sílaba tônica? Receita. Receita. Ou receitar. Nós geralmente falamos receita. Receita. É a que nós demoramos mais tempo para falar, não é? Então, em receita, o sei é a palavra mais forte, observando que ela não é acentuada, onde tem alguns alunos que pensam que a sílaba tônica é só se for acentuada. Não é acentuada. Ela pode ser acentuada? Se ela for acentuada, fica mais perceptível. Só do aluno bater o olho, ele fala, essa palavra é acentuada, então ela é a sílaba tônica. Ressaltando que nem todas as palavras são acentuadas. Na nossa língua portuguesa, existem muitas e muitas e muitas palavras que não são acentuadas. Então, nesse caso, de qualquer forma, uma é a sílaba tônica. Se é a segunda, né? Vamos tirar isso daqui. No caso de ser
A segunda não, me desculpem, a penúltima. A última não é, é a penúltima. Então, ela se trata de uma palavra aliás, uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a última. Quando a última é a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima é a mais forte, é paroxítona. E quando a penúltima é a mais forte, é proparoxítona. Tá certo? Então, receita se encaixa em uma palavra paroxítona. Só fazendo uma ressalva aqui, eu gostaria de voltar aqui para oposição. Ah, tia, então geralmente quando tem o sinal gráfico, aquela é a mais forte. É e não é, depende do caso. Vamos ver se existe alguma palavra com sinal gráfico tio, se é acentuada. Será que tem? Tem, por exemplo, órgão. Vamos pensar órfão. Órfão. E deve ter mais alguns por aí. E agora, qual que é a mais forte? É órgão, em órgão e órfão. Órgão. Temos o tio, né? Vamos ver qual que nós vamos repetir mais? Falar com mais intensidade, ou falar mais tempo? Nós vamos falar órgão ou nós vamos falar órgão? Observem que nós falamos órgão, mais tempo. Então, essa palavra, a sílaba tônica dela é or, então é uma palavra paroxítona. O mesmo se dá com órfão. Órfão. Fulano é órfão. Observem que sem nós querermos, nós até movimentamos o nosso corpo, nós fazemos alguma expressão, né? Então, órgão e órfão, nós temos acento agudo e nós temos o sinal gráfico do tio, mas elas são palavras paroxítonas, porque aqui no caso não é a última, e sim a penúltima, elas são palavras paroxítonas. Receita nós já falamos, porém, e agora, quando a palavra for quando for a última, conforme já está falado, é acentuada, né? É a palavra mais forte. No caso, é a última. Então, ela é oxítona. Porque, ó, porém, nós não falamos porém, nós falamos porém, pelo menos na nossa língua portuguesa, não é? A miúde, separa-se. A, mi, u, D. Olha, gente. Desculpa que deu um erro. A miúde. A palavra mais forte, tem alunos que pensam que não existe uma sílaba, ou desculpa, uma vogal. A sílaba não pode ser só uma vogal. Pode sim, gente, não tem nada a ver. A, mi, u, de. Certo? Então, nós temos aqui 4 sílabas e a penúltima é a mais forte. Então, no caso, é paroxítona. Tudo bem? Ficou bem entendido? Imagino que sim, né? Vamos para a próxima, então?